A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Eu sou Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente, e com muita alegria nós vamos iniciando mais um episódio da série Direção Espiritual com São Francisco de Sales. Quero acolher você que está conosco pela internet, pelas diversas plataformas, você nos vendo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, da comunidade Mariana Boa Semente ou da paróquia de Santo Antônio. Que bom que você está aí. Já motiva você, se não é inscrito no nosso canal, se não segue ainda o nosso perfil, não deixa para depois. Faz isso agora, é de graça, não custa nada. Você vai receber conteúdos excelentes para a glória de Deus. Clica agora aí, o botão inscrever-se, clica o botão seguir e fique recebendo todo esse material que nós temos produzido para a sua edificação, para a nossa edificação como filhos e filhas de Deus. Abraço a você que ouve pela web rádio Jesus Misericordioso. Um abraço carinhoso a você, ouvinte da Rádio Cultura, conosco em mais uma noite aqui na Cultura FM 102.1, a Rádio do Bem, a rádio da Diocese de Quixadá. Você está sempre conosco neste programa? É a primeira vez que está nos sintonizando? Aonde está? Em casa? Está trabalhando? Está viajando? Está passeando no seu carro? Manda dizer para nós. Mande aí uma mensagem pelo WhatsApp da Rádio Cultura, para o nosso telefone, e diga quem é você, de onde você escuta, como escuta o programa Direção Espiritual com São Francisco de Sales aqui pela Cultura FM. Quero animar você, meu irmão, minha irmã, a compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, porque é uma grande riqueza. Nós estamos dia a dia, durante esta série, com este pequeno, grande livro, o livro Filoteia. Não sei se você já tinha ouvido falar. Se você está pela primeira vez conosco, este é um tesouro da nossa Igreja Católica, contém conselhos, orientações preciosos deste grande santo, doutor da nossa igreja, um mestre espiritual, bispo de Genebra, São Francisco de Sales. Aqui tem conselho para que eu e você cresçamos numa vida dedicada a Deus, numa vida íntima com o nosso Deus, a única maneira de ser feliz. E quero que você reze conosco agora, porque a gente precisa que o mesmo Espírito, o Espírito Santo, que iluminou a vida de São Francisco de Sales, que colocou no seu coração de uma forma tão abundante o dom do conselho, ele que aconselhou tantos homens e mulheres, ajudou tanta gente a chegar no céu, que este mesmo Espírito Santo possa nos iluminar agora. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Reze conosco a oração a São Francisco de Sales. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais, abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar as nossas mãos, o tesouro, o livro Filoteia, Alma Íntima de Deus, esta introdução à vida devota, a uma vida dedicada a Deus, e vamos para mais um capítulo da terceira parte do livro. Hoje nós começamos o capítulo 40. Vamos dividi-lo em dois momentos, em dois episódios, em dois programas, para que a gente possa aproveitar bem, tá bom? Capítulo 40 da terceira parte. Recordando sempre a você que está desde o início e dizendo para você que está aqui pela primeira vez. O livro tem 5 partes, já passaram por aqui 2 delas. Primeira parte, decisão por Deus, renúncia do pecado. É assim que começa a amizade com Deus. Não dá para servir a 2 senhores, não dá para ser amigo de Deus e amigo do pecado.
Segunda parte nos mostra que isto, por mais que tenhamos uma boa vontade, isso é muito importante, porque você é livre, eu sou livre, precisamos também, indispensavelmente, da graça de Deus. E a gente busca e encontra a graça de Deus através da oração e dos sacramentos. Ele nos ensinou a rezar bem e a participar bem dos sacramentos. Uma boa confissão, participar bem da missa. Todo este conteúdo você confere aqui no livro Filoteia e você pode também acompanhar aquilo que a gente refletiu juntinho com você aqui, com todos os que estão acompanhando, nas nossas playlists nas redes sociais. É só digitar Direção Espiritual com São Francisco de Sales, Comunidade Mariana Boa Semente ou Paróquia de Santo Antônio, que você encontra, tá bom? Vamos para mais um passo, porque a terceira parte nos mostra atitudes certas, boas, virtuosas que nós precisamos ter no nosso dia a dia, rejeitando o que é errado, fazendo o que é certo, para nos abrirmos mais e mais à graça de Deus. E aí dentro disso estão os relacionamentos. Tivemos vários programas direcionados para os casais e falamos nos últimos programas sobre a relação sexual dentro do matrimônio, uma riqueza, mas já que já passou sobre humildade, já passou episódio sobre paciência, sobre amizade, é uma riqueza. Esse livro é uma riqueza. E hoje o tema é viuvez. Olha só, você vai encontrar aqui orientação para as viúvas. Vamos ouvir então? Presta atenção, são avisos para as viúvas. Se você, minha irmã, está numa situação de viuvez, esta formação, estes avisos são para você. Se você não está nessa situação, mas você pode aprender para ensinar, para talvez orientar pessoas que passam por essa realidade. Então, serve para todos nós. Vamos ouvir então. São Paulo instrui a todos os prelados, na pessoa do seu Timóteo, dizendo: honra as viúvas que são deveras viúvas. Ora, para ser verdadeiramente viúva, requerem-se estas coisas. Então, vê se você entende. São Francisco de Sales está citando São Paulo, que quando dá um conselho, falando para Timóteo, né, ele diz assim, que ele deve honrar as viúvas que são verdadeiramente viúvas. E toda viúva não é viúva? São Francisco de Sales diz que tem viúvas e viúvas. Vamos entender do que é que ele está falando, né? Então ele diz, para que uma mulher seja verdadeiramente viúva, ou seja, claro, o esposo faleceu, mas existem alguns requisitos. Parece uma coisa estranha, né? Mas vamos ver sobre o que São Francisco de Sales está falando. Vamos lá. Primeiro requisito, que não somente a viúva seja viúva de corpo, mas de coração. Isto é, que seja decidida com inviolável resolução a conservar-se no estado de uma casta viuvez. Agora presta bem atenção, para você entender, e se é o seu caso, minha irmã, se você está vivendo essa realidade como viúva há mais ou menos tempo, todo esse ensinamento não significa uma imposição com uma realidade irrestrita. Aqui São Francisco de Sales não está dizendo uma vez viúva, para sempre viúva. Não, não é isso. Ele está dizendo que a viuvez propriamente dita é aquela em que, além de uma dimensão de corpo, porque o esposo já não está mais fisicamente, para ser considerada propriamente uma viúva, essa realidade também tem que estar presente no coração. Porque uma viúva já numa perspectiva de uma nova união, ela já está, digamos assim, fora de uma plena viuvez. Ele não quer dizer que isso seja errado, mas você vai perceber no decorrer do episódio que, assim como São Paulo, quando fala para os solteiros, ele diz assim, olha, seria melhor se você não casasse, se você me imitasse, se você não casasse, fala numa perspectiva de uma entrega maior a Deus, de uma doação maior a Deus, de uma doação exclusiva a Deus, não dizendo que uma coisa é boa e a outra é ruim, mas ele coloca essa realidade como elevada e, claro, específica. Tudo isso que a gente vai ouvir tem a ver com um chamado especial que Deus faz. No caso agora, as viúvas, de permanecerem viúvas, se for este
o chamado específico que Deus faz para aquela mulher que está viúva. Então, não vamos entender isso de uma forma generalizada, nem entender se você conhece alguém que é viúva e que está numa proximidade, buscando um novo relacionamento, como quem está fazendo uma coisa errada. Ok? Explicado isso, é apenas uma realidade específica e que tem um valor particular. Vamos lá? Então, agora feita essa explicação, para não dar confusão aí no juízo de ninguém, vamos lá na continuidade. Ele diz assim: porque as viúvas que não o são, se não enquanto esperam a ocasião de se tornar a casar, não estão separadas dos homens, senão segundo o deleite do corpo, mas já estão juntas com eles segundo a vontade do coração. Então, se existe essa vontade de uma nova união, não estamos dizendo que isso aí está errado, de alguma forma aquela viuvez já está num processo de redefinição, né? Então ela não é plena ainda porque existe essa abertura de coração para unir-se a um outro homem. É claro que a gente vai projetar isso também na dimensão masculina, né? Resguardadas as devidas diferenças. Vamos lá então. Então ele diz assim: e se a verdadeira viúva, para se confirmar no estado de viuvez, quer oferecer a Deus em voto o seu corpo e a sua castidade, acrescentará um grande ornamento e atavio à sua viuvez, e porá em grande segurança a sua resolução, porque, vendo que depois do voto já não está na sua mão o poder deixar a sua castidade, sem deixar o paraíso, será tão zelosa e desvelada pelo seu intento que não consentirá nem por um só instante em seu coração os mais simples pensamentos de casamento, de sorte que este sagrado voto porá uma forte barreira entre a sua alma e toda a sorte de projetos contrários à sua resolução. Vê se você entendeu. Ele está dizendo assim: muito bem, alguém se tornou viúva, né? O esposo faleceu, se tornou viúva. Repito, isso não significa dizer que exista alguma coisa errada em se contrair uma nova união. Porque você sabe, o sacramento ele é concluído, digamos assim, com a morte de um dos cônjuges. Ele é indissolúvel, mas no momento em que um dos dois vem a falecer, ali aquela união chegou ao seu término. Aquela pessoa agora está livre para um novo casamento. O que São Francisco de Sales está dizendo é que existe como que um valor especial, e é isso que caracteriza propriamente a viuvez quando ela permanece. Quando a pessoa que está viúva não se dispõe a uma nova união, mas a permanecer daquela forma. Volto a dizer, tem que haver um mover de Deus, um toque de Deus nessa intenção. A pessoa não vai viver isso por constrangimento, achando que um novo casamento vai considerar-se uma coisa errada, por assim dizer. Estou sempre repetindo esse ponto para que não gere algum tipo de constrangimento em alguém que está aqui acompanhando o programa. Tem que ouvir isso com o devido discernimento, ok? Agora, São Francisco de Sales diz que alguém que se sentiu movido por Deus a permanecer na viuvez pode fazer isso de uma forma ainda mais elevada, oferecendo essa decisão como um voto a Deus. Assim como uma jovem se consagra na vida religiosa, ou como uma leiga fazendo um voto de castidade, nessa perspectiva de celibato, de não se unir em matrimônio com outra pessoa, alguém na viuvez pode fazer isso. E ele diz assim, quando alguém faz isso, não é só a decisão de não se unir mais a uma outra pessoa, mas de oferecer essa realidade como um voto a Deus. Ele diz que isso gera como que uma barreira, porque agora a pessoa não está mais dona, digamos assim, de si, né? Ela se ofereceu a Deus, ela se consagrou a Deus dentro daquela viuvez. Então ele diz que agora você não pode estar escolhendo se vai
contrair ou não uma nova união, porque isso agora não lhe pertence mais, você ofereceu a Deus e, como um voto, merece um cuidado maior. É isso que ele quer dizer, né? Vamos lá então. Santo Agostinho, agora citado por São Francisco de Sales. Para você não dizer, eu acho que isso é uma invenção de São Francisco de Sales. Eu nunca tinha ouvido falar num negócio desse. Eu acho que isso não tem sentido. Vamos lá, vamos ver outro santo aqui. Olha. Santo Agostinho aconselha encarecidamente este voto à viúva cristã. Então, Santo Agostinho não só aconselha que permaneça vivendo essa realidade, volto a dizer, não que seja errado se casar, é um conselho, porque isso vai trazer também uma graça especial, uma série de outras possibilidades de serviço, de doação, enfim, existem os motivos espirituais e humanos para que os santos estejam aconselhando isso, como algo a mais, de alguma forma elevado, mas não que isto seja o certo e um novo casamento seja uma coisa entendida como um pecado, como um errado, porque a pessoa está livre a partir daquele momento. Então, mas Santo Agostinho não aconselha só a continuidade da viuvez, mas que esse voto, que São Francisco de Sales falou agora há pouco, de oferecer a viuvez, de consagrar essa viuvez a Deus, seja assumido. E o antigo e douto Orígenes, um outro grande personagem da vida cristã, passa muito mais adiante. Olha aqui, um outro ilustre que ainda avança mais, porque aconselha as mulheres casadas. Olha o conselho que ele vai dar. Gente, deixa eu dizer, isso é muito importante a gente entender que é uma linguagem espiritual. Então, se a gente escuta esse tipo de coisa assim, só com uma racionalidade, não que a linguagem espiritual seja irracional, mas ela é mais elevada do que a razão. Ela está falando de uma realidade transcendente, de uma realidade muito, muito alta, na união com Deus, na união com Deus. Senão você não entenderia também por que é que um homem que decide pelo sacerdócio não casa. Você não entenderia por que uma religiosa que decide pela vida consagrada como freira não casa. Se você vai tentar entender isso só com a cabeça, sem a iluminação do Espírito, sem perceber que se está falando de realidades espirituais, parece absurdo. Então, bota esse filtro aí para você não ficar assim, atordoado, achando isso aqui uma loucura. Veja o que Orígenes diz. Ele diz assim, ele aconselha as mulheres casadas a que façam voto de se consagrarem à castidade na viuvez. Você entendeu? Ele diz assim, olha, antes de ficar viúva, eu aconselho você que já tome essa decisão. Se eu ficar viúva, eu vou consagrar minha viuvez a Deus. Esse é o conselho que ele está dando, né? Você é livre. Você é livre. Não quer dizer que você vai fazer isso. É na sua liberdade diante de Deus. Ninguém é obrigado a viver esse tipo de consagração a Deus. É um conselho de homens espirituais. No caso em que os seus maridos venham a falecer, antes delas, e aí vem esse conselho, para que, contra os prazeres sensuais que poderão ter no casamento, possam, contudo, gozar do mérito de uma casta viuvez por meio desta promessa antecipada. O voto torna as obras feitas em seguida a ele mais agradáveis a Deus, corrobora a coragem para as fazer e não dá somente a Deus as obras que são como que os frutos da nossa boa vontade, mas dedica-lhe até a própria vontade, que é como que a árvore das nossas ações. Pela simples castidade, nós entregamos o nosso corpo a Deus. Olha que forte. Reservando, contudo, a liberdade de o submeter de novo aos prazeres sensuais. Mas, pelo voto de castidade, fazemos-lhe dele absoluta e irrevogável doação, sem reservarmos nenhum poder de nos desdizermos, tornando-os assim, felizmente, escravos daquele cujo serviço é melhor que toda a realeza. Então aqui, é claro, é sempre dentro desta visão de que uma doação integral a Deus, ela, por mais que a união conjugal tenha um valor altíssimo,
essa dedicação integral a Deus supõe níveis de renúncia, níveis de exclusividade, uma antecipação do que será um dia no céu. No céu não vamos ter mais essa realidade do matrimônio, né? Jesus disse isso, no céu serão como anjos. Então, quem toma essa decisão quando é solteira, ou mesmo casada, já dizendo, se um dia eu me tornar viúva, eu vou me consagrar a Deus, né? Nós temos história de santas que fizeram isso. Isso tem um valor muito alto, muito alto. E isso traz muita graça, muita bênção para aquela pessoa e através dessa pessoa. Isso é para todos? Não, mas a alguns Deus move nessa direção. Todos são chamados a ser padres? Não. Todos são chamados a ser freiras? Não. Mas alguns recebem toques especiais da graça nesse sentido, que são coisas admiráveis, que são coisas louváveis, que são coisas aconselháveis, né? É nessa linha que São Francisco de Sales está lançando essa luz. Então ele diz assim, ora, como eu aprovo, ele cita Orígenes, ele cita Santo Agostinho e agora ele vai dizer, eu assino embaixo, escute. Ora, como eu aprovo sem restrições os pareceres destes dois grandes homens. Também quisera que as almas que forem tão ditosas e que desejem executá-los o façam prudentemente, santamente e com solidez, depois de examinar bem as suas forças. Veja, tudo que de alguma forma a gente foi já sinalizando para você. Pode ser que você que esteja ouvindo agora, minha irmã, esteja numa situação de viuvez e ouvindo algo assim, isso lhe anime, lhe motive, lhe inquiete, mas ao mesmo tempo lhe atraia. Porém, escute isso que São Francisco de Sales está dizendo. Ele diz, isso que Orígenes disse é muito interessante, isso que Santo Agostinho disse é muito interessante. Eu assino embaixo, eu digo, isso mesmo tem grande valor, porém, ele diz, antes de alguém tomar essa decisão, tem que ter prudência e examinar bem as suas forças. Porque, gente, a palavra de Deus diz assim, com Deus a gente não brinca. Então, ninguém vai brincar de fazer promessa a Deus. Então, você, por exemplo, está casada, está ouvindo aqui o programa e diz, ai, que coisa linda, então eu vou fazer isso. Aí faz uma promessa para Deus, olha, se eu ficar viúva, eu vou me consagrar. Veja bem, se você teria essa disposição, se teria essas forças, claro, com a graça de Deus, de se manter numa castidade mais absoluta, de não se unir a uma outra pessoa. Então não pode ser só pela empolgação, tá entendendo? Tem que ter esse mover de Deus, tem que ter essa percepção, tem que ter esta decisão firme de invocar a inspiração celeste e de tomar o conselho de algum sábio e devoto diretor, porque assim tudo se fará com mais fruto. Então, pensar bem, refletir bem, pedir para Deus iluminar, Senhor, é isso que o Senhor quer? Ou é porque eu só estou empolgada, né? Eu só estou empolgado com relação a isso? Essa é a tua vontade para mim? É o que eu falei lá no início, são chamados específicos. Então, pede a inspiração do céu e pede o conselho de alguém experiente. Conversa com um padre, conversa com uma religiosa, conversa com um leigo mais amadurecido, procura o seu diretor espiritual e aí sim, pode ser que essa seja a decisão que Deus está pedindo para você ou não. Pode ser que você escute, olha, realmente isso é aconselhado por alguns santos. São Francisco de Sales fala nisso, Santo Agostinho fala nisso, Orígenes vai muito além, antes da viuvez chegar, já se ofereça, mas não é para você, não é o seu caso. Então, tem que ser uma decisão bem amadurecida. Muito bem, nós vamos só para mais esse ponto e aí a gente vai continuar no próximo programa, tá bom? Mas mais um bocadinho, vamos lá? Segunda condição, ele diz assim, além disso, é preciso que esta renúncia a segundas núpcias se faça pura e simplesmente para com maior pureza voltar para Deus todos os seus afetos e em tudo unir o seu coração com o da sua divina majestade. Você vai entender. Ele está dizendo assim, além dessa decisão, vamos dizer assim, 100% viúva, é quando é uma decisão de corpo e alma, para não ter uma outra união, e mais ainda, se você oferece isso a Deus, ok. Caso contrário, está aberta a uma nova união,
digamos assim, é menos viúva, né? Já está quase deixando de ser, né? O coração já está, inclusive, pensando em alguém. Então, essa viuvez já não é tão plena. Porém, quando São Francisco de Sales fala sobre isso agora, ele vai dizer assim, essa nobreza, né? Essa grandeza dessa decisão, seja de simplesmente permanecer viúva sem uma nova união, ou mais ainda, oferecer essa viuvez a Deus em consagração, ela tem esse valor todo se a razão for Deus. Se essa permanência for em função de um amor a Deus, de estar unida a Deus com os afetos, de unir o coração com a divina majestade. E você pode dizer, e pode ter outros motivos? Pode. Olha, escute, pode ser que a pessoa esteja decidindo. Por exemplo, você pode dizer, a pessoa decidiu continuar viúva porque não quer ter dor de cabeça. Não, acha muito complicado se unir com a outra pessoa. Então, não é que tenha uma nobreza nessa decisão. Na realidade, a pessoa está procurando se resguardar de problemas, que a gente sabe que a vida matrimonial é desafiadora, né? Dividir a vida ou unir a vida com a outra pessoa precisa de muita graça de Deus, de muita decisão, de muita firmeza e filhos e tudo mais que a vida matrimonial traz como desafio, né? Claro que as outras vocações todas têm os seus desafios também. Então, se alguém não vai se unir em um novo casamento com outro motivo que não seja esse dessa profunda união de coração com Deus, essa viuvez também ela digamos assim, intermediária, ela não é tão plena. E ele vai dar alguns exemplos. Por exemplo, alguém deseja não ter um novo casamento porque tem o desejo de deixar os filhos ricos. Quer dizer, não vou me unir porque se eu me unir, eu vou dividir o que eu tenho agora com outra pessoa. E eu prefiro que as minhas coisas fiquem só para os meus filhos. Atenção, isso não quer dizer que isso é uma coisa errada, que é um pecado. Não é isso. Ele está dizendo que essa viuvez ela está condicionada por um cuidado material e não por uma questão mais profunda de um afeto voltado para Deus, de um afeto fechado a outras pessoas. Então ele diz assim, ou qualquer outra espécie de pretensão mundana, a pessoa conserva, a viúva conserva a sua viuvez. Ela talvez disso receba louvor, mas não por certo aos olhos de Deus. Então pode ser até que alguém elogie, olha, tão bonito, fulana ficou viúva, nunca mais casou, etc. Pode até elogiar, e não é que seja uma coisa errada que ela fez, mas aquele louvor da parte de Deus, Deus conhece o coração e sabe que se fosse por afeto, por atração, por desejo de casar de novo, a pessoa já tinha casado. É apenas nesses exemplos que ele vai citando para resguardar os filhos, né? De ter que dividir os bens com outras pessoas. Então diz assim, pois que diante de Deus não pode merecer verdadeiro louvor, senão o que é feito por amor de Deus. Aí é outro nível, se a decisão é por conta do amor a Deus. Muito bem, mas a gente vai continuar isso no próximo programa. É um assunto interessante, é um assunto bem diferente. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, né? Normalmente não se fala muito sobre isso, até porque é um assunto delicado também, né? Principalmente alguém que está passando por uma viuvez, e inclusive quero falar isso para você que está nos ouvindo, pode ser que você esteja recentemente passando por uma situação assim, então nós queremos colocar tudo isso com todo respeito, né? Porque é um momento tremendamente delicado. Mas é uma formação que ilumina, né? Quem sabe isso pode mover o coração de alguém a essa decisão mais alta, mais espiritual, mais elevada, sem diminuir, sem incriminar ninguém por uma decisão diferente. Como a gente ouviu, tem que ser bem pensado, refletido e rezado e orientado por alguém. Vamos rezar, vamos pedir a graça de Deus por todas as pessoas que vivem situações como essa, para que saibam o que Deus está pedindo a seus corações e façam aquilo que Deus orientar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair
em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. São José, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande para você. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu joinha, o seu like, o seu gostei, deixe um comentário, mande para alguém, compartilhe com alguém, se você acha que vai ajudar alguma pessoa a receber esse tipo de conteúdo. Não fica só para você, compartilhe com outras pessoas, convide para ouvirem esse programa aqui pela Rádio Cultura de Quixadá. E se você que está ouvindo pela rádio gostaria também de nos ver, né? De repente você quer estar mais ainda conosco, além de ouvir, ver, acompanhar o que a gente está também expressando, não é? É só você acompanhar pelas redes sociais. Está ouvindo pela rádio? Esse programa você pode ver pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. É só procurar Direção Espiritual com São Francisco de Sales, Comunidade Mariana Boa Semente, ou Paróquia de Santo Antônio. Um abraço grande para você. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Deus te abençoe e Maria te guarde.